Fala, profissional da ACM, tudo certo? Aqui é Danilo Lopes e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você já trabalha com a ACM há um certo tempo, deve ter alguma história que aconteceu com você ou com algum colega de uma fachada em ACM que deu um problema em alguma chapa. E geralmente o roteiro se repete. Na ilusão de que o ACM tinha uma garantia de um certo tempo, na hora que vai reclamar essa garantia para o fornecedor, por um motivo ou por outro, quebra a cara. Toda essa confusão que gira em torno da garantia da ACM gera um sério problema na confiança da negociação das fachadas, da relação fabricante de fachada e consumidor final. E nesse vídeo eu vou te dar um roteiro, um verdadeiro passo a passo de como que você vai resolver esse problema de uma vez por todas. Bom, primeiro você precisa entender a diferença de garantia e durabilidade. Se o seu fornecedor está te vendendo uma chapa que ele diz que tem 5 anos de durabilidade, e se em 2 anos ela apresentar algum tipo de problema, você não vai poder reclamar, até porque esse termo durabilidade, ele representa uma estimativa de vida útil média, sem compromisso direto com a realidade. Já na garantia, se algum problema de fabricação acontecer dentro do período de garantia que foi anunciado, o fornecedor vai se comprometer com a troca daquele produto. No caso, o ACM. Quando a gente pensa em garantia ou durabilidade do ACM, logo vem na cabeça a questão pintura, né? Brilho ou tonalidade das chapas. Mas não é só isso que você deve se preocupar. Na verdade, alguns fabricantes, para não dizer a maioria deles, excluem problemas de perda de tonalidade e perda de brilho da garantia das chapas. Geralmente as garantias vão estar relacionadas a problemas de delaminação, bolha de ar, fissura na pintura, o desplacamento da pintura, ou seja, questões mecânicas ligadas diretamente a algum problema de fabricação e não a comportamentos da chapa relacionados ao meio em que ela foi instalada. Por exemplo, quando você instala uma chapa poliéster numa região onde tem um alto fator de maresia, os problemas ocasionados pelo desgaste da pintura não são cobertos pela garantia. E como eu disse, toda essa confusão que gera em torno da garantia das chapas gera um forte problema de confiança na negociação das fachadas. Os fabricantes das fachadas eles têm um certo receio de prometer alguma coisa para o cliente e serem surpreendidos no futuro por uma falta de respaldo do fornecedor caso algum problema vier a acontecer. E o que eu vou te passar agora é um passo a passo de como que você, fabricante de fachadas, pode se precaver na hora de vender uma fachada para o seu cliente. E, em paralelo, também se precaver de fornecedores espertinhos que na hora que vão te vender uma chapa de ACM são seus melhores amigos, mas na hora que acontece algum problema, eles fingem que nem te conhecem. Bom, vamos lá. É importante que você execute o passo a passo que eu vou te dizer agora por e-mail ou WhatsApp, para que todo o processo ele fique documentado de alguma forma e você consiga utilizar ele no futuro, caso você precisar. Esse roteiro, esse passo a passo, ele consiste em 3 perguntas que você vai fazer para o seu fornecedor. E como eu disse, você vai fazer essas 3 perguntas por e-mail, por WhatsApp, só que você vai fazer elas preferencialmente uma de cada vez. Você faz uma pergunta, espera a resposta, faz a próxima e assim por diante, para que a última pergunta não contamine a primeira e para que você não tenha uma resposta incompleta e que não te diga o que você precisa saber. E também o outro motivo é que você encher de perguntas no e-mail, além de ficar bem chato, fica bem intimidador, né? Então a gente vai passo a passo. A primeira pergunta, ela é bem simples. Você vai perguntar o seguinte: a chapa que eu estou comprando de você, ela possui alguma garantia? De quanto tempo? E essa garantia ela engloba tanto aplicação em ambiente interno e externo? Ou vale apenas para ambiente interno? Então, na verdade, foram 3 perguntas em uma só, mas isso é só para guiar o seu fornecedor a te responder aquilo que você está precisando. Bom, então ele vai te responder, né? Não, a nossa chapa ela possui 5 anos de garantia para ambiente interno e 1 ano de garantia caso você instalar ela em ambiente externo, ou ela não possui garantia em ambiente externo só para ambiente interno. Então ele vai responder nessas 3 perguntas em uma resposta só. Depois que ele te responder, você vai fazer a seguinte pergunta: quais são os problemas que podem acontecer na chapa e que a sua garantia cobre? E para ser mais específico nessa questão de pintura, na mesma pergunta você continua: a garantia cobre perda de brilho e tonalidade ao longo do período de garantia?
E por fim, a terceira pergunta. Caso aconteça algum dos problemas que você mencionou na chapa que eu vou comprar de você, qual é o procedimento para eu requerer uma garantia? Aí você continua na mesma pergunta. Existe algum custo para vocês virem aqui fazer uma vistoria? Ou, além da nota fiscal de instalação, eu vou precisar ter algum outro tipo de documento? Saiba você que a garantia de qualquer produto, na verdade, né, nem só do ACM, ela só vai ter validade mediante uma nota fiscal de instalação, porque é apenas na nota fiscal que o fornecedor vai ter algum tipo de base em relação ao período que a chapa foi instalada, tá? Então, basicamente, a nota fiscal é um item obrigatório, não só a nota fiscal de compra do produto, mas também a nota fiscal de instalação. Mas é claro que você está perguntando isso e ele vai te explicar com mais detalhes tudo que você vai precisar em relação à documentação. Se apenas a nota fiscal basta, ou se de fato vai ser necessária a nota fiscal, eles abrem mão desse documento. E na mesma pergunta, você vai continuar assim. Em caso de confirmação do problema, confirmação da garantia, vocês ressarcem apenas o valor da chapa ou também é incluído o valor de mão de obra de desinstalação e instalação da nova chapa? Você percebe que essas perguntas elas são bem intimidadoras. E se o seu fornecedor não confiar no próprio produto ou não tiver boa fé no mercado, é capaz dele nem querer responder esses e-mails seus. Então acaba que essas perguntas elas vão servir até como um certo filtro, né, uma medição do nível de comprometimento que o seu fornecedor tem, né, do produto dele no mercado. Porque o fornecedor que sabe que o seu produto tem algum tipo de histórico de problema, ou ele não confia plenamente no próprio produto, ele recebe um e-mail com esse mundo de perguntas fortes, né? Aquele que não está seriamente comprometido vai ficar com o pé atrás. Então eu até peço que, se você achou essas perguntas um pouco fortes, você pode até, mediante né, a relação que você tem com o seu fornecedor, você não quer criar uma relação intimidadora, você pode moldar essas perguntas, mas pelo menos você com essas respostas na mão, você vai conseguir ter plena confiança e plena certeza no que você vai poder oferecer para o seu cliente. Olha, cliente, pode ficar tranquilo que o material que eu estou te instalando, eu tenho uma garantia de 5 anos do meu fornecedor. De 1 ano, de 10 anos, não importa. O que importa é você saber se você vai ter algum tipo de respaldo ou não e por quanto tempo. É esse tipo de confiança que a gente espera ter como resposta dessas 3 mensagens que você vai trocar com o seu fornecedor. Bom, então, só para deixar claro, a gente não quer amedrontar o nosso fornecedor, a gente quer simplesmente ficar garantido, ficar com respaldo em relação à nossa negociação com o nosso cliente. Alguns tipos de chapa, da PVDF para cima, alguns fornecedores já oferecem como padrão um termo de garantia. E nesse termo vai estar escrito, todas essas perguntas que eu passei para você, já vai estar escrito nesse termo. Então, basta você ler, você verificar o que o seu fornecedor está te oferecendo em respaldo. Né? Se algum problema acontecer, quais tipos de problema a garantia vai cobrir, né? Em que situação você pode requerer uma garantia. Se a garantia for assumida pelo fornecedor, o que vai ser trocado, o que não vai ser trocado, beleza? Na poliéster, que é uma chapa mais simples, mais utilizada em comunicação visual, mesmo para uso externo, é onde existe essa verdadeira confusão em relação à garantia das chapas. Tem fornecedor que dá 5 anos para uso interno e 5 anos para uso externo, outros que dão 5 anos para uso interno e apenas 1 ano para uso externo, outros que dão 5 anos para uso interno e nenhuma garantia para uso externo. Então acaba que cada fornecedor dá um prazo diferente de garantia. E dentre esses fornecedores, alguns vão cobrir alguns problemas, outros vão cobrir outros problemas. Lembrando que geralmente os problemas relacionados à pintura, que é perda de brilho e perda de tonalidade, não estão incluídos. Por isso que eu acho que é importante você incluir nas suas perguntas, né, uma pergunta direta. Olha, perda de tonalidade está incluída na garantia? Beleza? Dito isso, eu tenho alguns recados importantes que vão estar relacionados diretamente ao mercado de fachadas em ACM. O primeiro é que o local de instalação interfere. O que eu quero dizer com isso? Se você vai fazer 2 fachadas idênticas para o mesmo cliente, ele está abrindo uma franquia de lojas e vai abrir 2 lojas na sua cidade e você foi contratado para fazer as 2 lojas. Você vai lá,
compra no seu fornecedor o equivalente de material para as duas lojas, ou seja, para as duas lojas vão ser chapas de mesmo lote, mesma cor, mesmo brilho, mesmo tudo. Só que uma das lojas do seu cliente tem a fachada virada para o lado sul e a outra loja tem a fachada virada para o lado oeste. Não sei se você sabe, o lado sul é onde pega o sol mais brando do dia e a fachada oeste é onde pega o sol mais forte. Então, naturalmente, essas duas lojas, apesar de serem idênticas, estarem usando as chapas do mesmo fornecedor e mesmo lote. Só o fato do ambiente ter condições climáticas diferentes, a degradação das chapas, principalmente em relação à pintura, também vai ser diferente. Segundo ponto importante, luminoso e letreiro em ACM não tem garantia. Como assim não tem garantia? A garantia ela vai estar relacionada ao uso convencional do produto. Por exemplo, o ACM foi feito para revestir fachadas. Quando você utiliza o ACM para outra aplicação, por exemplo, você quer fazer um luminoso em ACM e você vai rasgar a logo do seu cliente no meio da chapa. Só o fato de você ter feito isso, rasgar o ACM bem no meio, já perdeu a garantia. Ou você querer fazer letras em ACM. Também, como é um uso diferente ao qual o ACM foi previamente projetado, a garantia não vai cobrir esse tipo de aplicação. Terceiro ponto, geralmente a garantia de uma chapa em ACM, ela engloba apenas a chapa, não a mão de obra de desinstalação e reinstalação do novo produto. Por isso que a gente foi bem direto naquela pergunta, para que o fornecedor nos dissesse se, uma vez a garantia sendo aceita pelo fornecedor, ele vai me cobrir apenas o produto ou o cliente ou a minha empresa vai ter que arcar com os custos de andaime, pessoal, fita dupla face. Se você somar tudo isso, vai sair até mais caro do que a própria chapa em ACM. Então, num eventual problema, né, da garantia, saiba que apesar do fornecedor trocar a chapa em ACM, custos da desinstalação e a nova instalação, alguém vai ter que pagar essa parte, a não ser que o seu fornecedor diga que vai arcar com isso também. Você percebe que todos esses detalhes, apesar de serem um pouco maçantes, eles são fundamentais na hora de você negociar com o seu cliente. Porque o seu cliente está gastando um certo valor na fachada que você está oferecendo para ele, né? E ele obviamente está interessado em saber o que vai acontecer se algum dos itens der errado, tá? Mais um lembrete é o seguinte, não se esqueça que uma garantia de uma fachada não está relacionada apenas ao ACM. Você, como fabricante e instalador daquela fachada, vai ter que oferecer para o seu cliente outras garantias. Por exemplo, se a sua chapa em ACM que você instalou descolou da fachada, o fornecedor da ACM não tem nada a ver com isso. A garantia ela é sua. Se a sua solda da estrutura metálica se quebrou ao longo do tempo, a responsabilidade é sua. Então, a sua fachada como um todo também precisa ter um tempo de garantia. O seu cliente ele vai cobrar isso de você. Então, tenha aí em mente que garantia da ACM é uma coisa, mas a garantia da fachada como um todo, ela é da sua empresa. E mesmo que o ACM venha apresentar algum tipo de problema, é a sua empresa que o seu cliente vai atrás, né? Na verdade, a relação de consumo entre o fornecedor de ACM é com a sua empresa. O seu consumidor final não tem nada a ver com isso. Ele vai cobrar de você que foi o intermediário. Daí, volta a frisar a importância de você saber exatamente o que o seu fornecedor de chapas está assumindo de risco junto com você. E por fim, uma coisa que a gente geralmente esquece é que se da sua fachada que você fez para o seu cliente, são lá 10 chapas de ACM, e depois de 6 meses de instalado, um dos painéis, uma das chapas deu problema. Por exemplo, começou a soltar o alumínio do polietileno, que isso sim é um dos problemas que a garantia geralmente cobre. Acontece que, apesar de apenas uma das 10 chapas apresentou o problema, as 10 chapas vão precisar ser trocadas. Porque depois de 6 meses, o aspecto visual da chapa já não vai ser igual ao de uma chapa nova. Ela já vai ter ali o seu pequeno desgaste, por melhor que ela seja. Então, ele colocar uma chapa nova
substituindo uma que deu problema, e manter as outras 9, vai ter ali um problema de compatibilidade de pintura. Então, se das 10 chapas uma apresentou problema, teoricamente as 10 precisarão ser trocadas, mesmo essas outras 9 que teoricamente estavam boas. Mas por questão de uniformidade de cor, as 10 chapas vão precisar ser trocadas. Bom, espero que a partir de hoje a negociação de fachada com o seu cliente seja uma negociação mais segura, que você se sinta mais confiante na hora de prometer algo para o seu cliente. E espero que para isso você faça essas perguntas para o seu fornecedor, e elas não podem ser feitas por telefone, elas têm que ser feitas por WhatsApp ou por e-mail, para que você tenha elas documentadas, né? E se eventualmente o seu fornecedor praticar algo diferente do que ele escreveu ali para você, você vai ter meios judiciais de fazer o seu direito ser cumprido. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar outros profissionais, encaminhe esse vídeo para os seus colegas, né, quem você sabe que trabalha com a ACM ou pretende trabalhar com a ACM e que você acha que essas informações possam ser relevantes. Né? Clica no botão compartilhar desse vídeo, encaminha para os grupos de WhatsApp ou para os colegas da sua empresa, porque com um mercado fortalecido, todos nós vamos ganhar. Seja nós, comunicadores visuais, sejam os fornecedores de ACM, seja a nossa clientela, que vai estar respaldada por uma negociação sadia e bem feita. E, é claro, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso você não tenha se inscrito e marcar o sininho para receber as notificações. Tá certo? Um grande abraço e eu te espero para o próximo vídeo.